Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo sobre a vida de vocês. Estamos mais uma vez aqui para trazer a escola bíblica para você, né? Estamos aí dando sequência ao nosso trabalho. Começamos semana passada com uma matéria muito boa, um estudo muito bom, teve até uma boa visualização. Espero que também essa também tenha também, sinal que o povo está tá está querendo mesmo estudar a palavra, ouvir a palavra, e estamos aqui para poder auxiliar você na medida do possível, né, do que nós podemos fazer. Né? Nosso objetivo aqui, como nós sempre falamos, é levar conhecimento, crescimento para você, ok? Estamos aqui, né? Antes de tudo, eu queria te pedir aquele ok abençoado aí, você deixa o seu like, né? Deixa a sua contribuição aí, deixa o seu like. Se for preciso, quiser fazer algum comentário, estamos à sua disposição para podermos conversar. Sempre deixe o meu Instagram para que você possa entrar lá no meu direct para podermos nós conversarmos de uma forma mais tranquila, ok? Vamos lá, hoje estamos dando a segunda aula, né, nesse curso aqui, nesse livro, Mãos Limpas e Coração Puro. Estamos na nossa lição, nós falamos que estão divididos em três capítulos, estamos ainda no capítulo 1, né? Estamos ainda no capítulo 1 ainda. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte desse capítulo 1, e o primeiro título aqui é Mensagem Inequívoca das Escrituras. Não se envolvam com a impureza. Vamos ler aqui as duas passagens bíblicas que a qual está sendo solicitada aqui. Primeiramente em Salmos 101, Salmo 101. Cadê o Salmo? Salmo 101, versículo 1 e o versículo 2, versículo 3, diz assim: Quero com sabedoria refletir o caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Versículo 3: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará a mim. Vamos ainda em Efésios, capítulo 5, no verso 11 e o verso 12, que diz assim: Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em secreto é vergonhoso até mencionar. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre continuidade, né? Falando sobre as coisas das impurezas, daquilo que infelizmente tem, de alguma forma, trazido alguns problemas para a nossa sociedade e, infelizmente, né, a mídia, de alguma forma, ela procura o possível que for, ela implementar isso dentro dos lares, que é a impureza, a pornografia, a sexualidade, a sensualidade, vamos dizer assim, no modo geral. Vamos lá? Nas Escrituras, a vontade de Deus com relação à impureza é clara como cristal. O cristão não tem absolutamente nada a ver com qualquer forma de impureza. Porém, nos últimos anos, milhões têm sido seduzidos por ações e pensamentos impuros, expondo-se às imagens da internet, da TV e de filmes. Como os padrões da internet e da mídia despencaram muitos agora assistem coisas que não teriam tolerado há 10 anos atrás. Hoje é a coisa mais comum, né? Hoje temos aí o LGBT que procura, né, querer trazer essa imagem para dentro dos lares, faz com que a família em si ela entenda que tudo mudou, né? Tudo mudou e que hoje essas coisas de homem com homem, mulher com mulher, ela pode ser muito bem tolerada.
A gente, na verdade, eu como cristão, eu não brigo por causa disso, e nem devemos brigar, mas também não devemos aceitar, de hipótese alguma. A Bíblia, ela de uma forma reprova todos esses tipos de ações e nós temos que andar segundo os padrões bíblicos e não os padrões. E também temos as questões, né, dos extras, casamentos, vidas extras, né, que temos aí fora. Nós temos aqui muitas coisas para podermos falar, né, sobre essas coisas, né, coisas que os programas em si, né, por exemplo, Hollywood hoje, né, como também o Brasil, vamos falar do Brasil, vamos deixar aqui, por mais que o nosso escritor aqui, ele seja de lá, das Américas, mas vamos falar sobre o Brasil, né, vamos trazer essa atualidade dentro do nosso Brasil e vermos o quanto, né, infelizmente, né, a televisão, as novelas em si, né? Eu sempre falo que hoje temos uma emissora aí que ela, ela não perde tempo, de hipótese alguma, e procura sempre trazer essa mentalidade dentro da juventude hoje, né? Existe, muitos anos atrás, agora acabou, existe uma série que chamava Malhação. Malhação. Eu sempre falei que essa série ela não era muito boa para a adolescência. Realmente não foi mesmo, não. Né? Ela trouxe uma mentalidade completamente inversa, biblicamente, para a nossa adolescência, além da rebeldia, né, que já antes da Malhação já existia de alguma parte, trouxe uma evolução tão grande para a juventude que hoje elas confrontam os pais, falando que se baterem em mim, eu vou denunciá-los, né? Trouxe a ideia da mentalidade sensual, tanto da parte lésbica como homossexual, e assim por diante, foi trazendo essa mentalidade. E ela foi implantando. É aquele caso que nós sempre falamos, o diabo, ele ele procura de todas as maneiras e não entrar sorrateiramente dentro da família. Ele entra de uma forma bem devagar, bem sutil, como ele sabe muito bem trabalhar com isso. A gente vai falar já algumas páginas aqui, falar de uma forma mais clara sobre isso. Vamos lá. A outra parte aqui é Operação Resgate da Graça. Sinta a compaixão de Deus e o seu desejo amoroso de libertar o povo da escravidão e do engano. Alguns dos pontos que abordaremos trarão significativa convicção da culpa, que é a ação do Espírito Santo que nos conduz, que nos conscientiza do erro, normalmente utilizando textos positivos da Bíblia, das Escrituras, apontando o pecado específico para que sejam confessados e perdoados, visando a restauração da comunhão. Mas Deus faz isso para livrar e curar, não para desencorajar ou oprimir. A ação direta do Espírito. Sempre lembrando que quem pode fazer esta obra na vida das pessoas é o Espírito Santo. O que é a igreja? Vamos voltar, né, que nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. O que a igreja pode fazer em função disso? Ir lá, libertar? Não, a igreja nós não temos condições, em hipótese alguma, de fazermos nada a não ser que o Espírito Santo faça. É ele, diz a Bíblia, que convence o homem. Se ele convence o homem, então a ação tem que ser dele. Aí entra aquela coisa, né? Como vamos fazer isso? Eu vou procurar aqui achar, eu vou procurar na minha Bíblia, porque eu estou com o aplicativo aqui, eu acredito que eu não vou achar no aplicativo. Tem uma passagem bíblica que é muito interessante, e eu vou procurar achar aqui, irmãos. Às vezes eu sou muito ruim, eu tenho que anotar muitas coisas aqui para poder a gente falar um pouquinho sobre essas questões todas, sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque se ele não trabalhar, de hipótese alguma, nós não vamos ter sucesso. Mas como fazer isso? Você às vezes pergunta, como fazer isso? É simples, né?
É simples. Você precisa, né, se entregar à pessoa do Espírito Santo. Quando você se entrega a essa pessoa, ele vai, de alguma forma, trabalhar em seu favor. Aí vai haver a ação de Deus sobre a vida de você, da vida da igreja. O que está faltando hoje é a igreja buscar de uma forma intensiva e profunda o Espírito Santo, a pessoa dele, ter comunhão com ele. Aí tem uma passagem bíblica que eu achei aqui agora, né, que é interessante. Queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 11 de Lucas, né, 11 de Lucas. Eu vou ler para podermos fazer um contexto aqui, para você entender, do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Versículo 13 agora, que é o mais importante. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Pai Celeste, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí vem aquela questão, ele pede, mas não recebe, ele busca, mas não encontra, ele bate a porta, não se abre. Por que será? Porque estamos fazendo tudo isso por conta própria, não pela pessoa do Espírito Santo. O que Jesus ensina para a gente aqui? Que tudo aquilo, se nós pedirmos o Espírito Santo, é Ele que vai nos ajudar a nós pedir e receber, Ele que vai nos ajudar a buscar e encontrar, Ele que vai nos ajudar a bater e a porta se abrir. Então, a libertação, ela é possível sim, para o nosso Brasil, para o nosso mundo, sim, mas é preciso que, antes de tudo, viemos entender que sem a ajuda do Espírito Santo, sem a sua ação, que vai utilizando, sabe, a conscientização do erro, usando, de fato, as Escrituras, né, para poder nos auxiliar. Ele vai usar sempre a Escritura. Aí fica aquela coisa, eu busco o Espírito Santo, mas não estudo a Bíblia. Voltou a estaca zero. Eu estudo a Bíblia, mas eu não tenho comunhão com o Espírito Santo. Está na estaca zero. Tem que ter as duas coisas. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, na nossa vida, intermédio das Escrituras. Foi brincando com pornografia, jogando ou relacionando-se online de forma inadequada, de milhões de cristãos abriram a porta para o diabo. Na maioria dos casos, eles só perceberam que havia caído na armadilha do pecado depois que já estavam presos por ele. Muitos não imaginam o quanto isso os está afetando. A falsa racionalização, ninguém vê. Eu sei como lidar com isso. Tem destruído milhões de pessoas. Ninguém vê. Deixa comigo. Eu estou sabendo lidar com situações. Ninguém sabe lidar com tentações, com situações dessa forma, dessa categoria. Não adianta. Uma coisa que sempre vai cair. A Bíblia, desde o início, temos um exemplo prático. Sansão, né? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Qual foi a sua queda? Foi justamente dizer que eu sei lidar com essa situação. Eu sou forte. Até que um dia ele perdeu a sua força. A minha oração é para que Deus use essas páginas a fim de abrir os olhos dos leitores para falsas racionalizações e as áreas que necessitam de arrependimento. Pois é crucial reconhecermos quanto espaço estamos dando ao diabo em nossas vidas. Enquanto Deus nos protege da imoralidade que vemos inadvertidamente, não há proteção contra aquilo que nós permitimos ser expostos.
A palavra de Deus é clara. Não darmos lugar ao diabo e não devemos nos comunicar com as obras das trevas. Nós temos aqui duas passagens, né? Primeiramente, não dá lugar ao diabo, Efésios capítulo 4, versículo 27. E não comunicar, devemos comunicar com as obras da carne, que também Efésios capítulo 5, versículo 11. Aqui duas coisas. Primeiramente, não dar lugar. E a outra, não comunicar. Não comunicar. Quando há essa interação entre as obras da carne e as obras da carne, sempre vai ter problemas. Ninguém foge disso. Pode ter certeza, se não foi hoje, vai ser amanhã. Outro ponto aqui, ainda nessa segunda parte aqui, nós falamos sobre pequenos comprometimentos, enormes destruição. O reconhecimento das mentiras que abrem a porta. Olha só, uma coisa que deixa bem claro, é nas pequenas coisas que o diabo vai aproveitar e fazer uma grande arruaça nas nossas vidas. Não precisa de você fazer muitas coisas, não. Apenas uma brechinha só que ele precisa. Vamos ler? No contexto do capítulo 4 de Efésios, versículo 7, a palavra grega lugar é tokos. Significa essencialmente porta de entrada, oportunidade ou fortaleza de operação. Então, dá lugar ao diabo, você vai abrir a porta da entrada para ele entrar, vai dar oportunidade para ele trabalhar e poder, e vai fortalecer ele na sua operação. Na sua operação. É vital importância identificar as áreas onde dão brechas para o inimigo. Então, antes de tudo, né, aí entra aquilo que nós falamos inicialmente aqui, a pessoa do Espírito Santo. Você precisa conversar com ele, para ele mesmo te dar entendimento como você vai sair desse problemão. Né? Ele vai te indicar, né, como você sair disso, como você resolver esse problema. Porque tem que fechar as brechas. Né? Às vezes, sozinho é complicado, eu sei. Então peça ajuda a alguém. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente aqui. Vamos lá. Eu vou ler aqui o que eu sinalizei para podermos não ficarmos presos à leitura, né? Muitos têm adquirido costume de ficar navegando na internet ou assistindo a televisão e dar só uma olhadinha nos sites ou canais que cabem e sabem que são impuros. Então, eles racionalizam assim, olha só. Eu não estou, de fato, assistindo isso. É só uma passada enquanto procuro canais e sites interessantes. Desculpa, né? Por que parou lá? Né? Essa desculpa, né? Tanto que, eu vou até acrescentar que eu não sinalizei, mas eu vou acrescentar. Não se engane. Olhar de relance certos livros, programas ou sites é uma forma indireta, mas real de adultério. Lembra que nós lemos semana passada? Quero ler com você novamente, Mateus capítulo 5, versículo 28. Né? Olha aqui o que diz. Eu, porém, lhes digo que todo o que olhar para a mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Não precisa consumar o ato, como alguns podem pensar. Né? É só olhar com aquela intenção, com aqueles pensamentos já totalmente sensual. Vamos lá. Essa desculpa está relacionada à ideia de que eu sou adulto e posso lidar com essas olhadas ocasionais. Gente, Sansão era um homem que tinha pleno conhecimento. Paulo, quando foi orientar Timóteo, ele falou assim, olha, sai fora das impurezas. Sai fora da tentação. Jesus orientou para nós não darmos lugar à carne, porque a carne é fraca. Entendeu? Nunca se brinque com a sua carne. Ela pode nos levar à ruína. A ruína. Contudo, a palavra de Deus nos diz
para fugir da imoralidade, afirma que não temos nada a ver com as obras da carne. Então, nós temos aí no nosso canal aqui, nesse canal mesmo do Ministério Opa, uma série de mensagens sobre a armadura de Deus. Né? Você entra no nosso canal lá, nós temos lá a playlist, a armadura de Deus, você procura no nosso canal, essa playlist, e vê item por item. Nós estamos ali conversando abertamente sobre esse assunto, e eu queria convidar você, para você participar. Eu aqui, né, procuro o máximo possível trazer para vocês conteúdos, né, bíblicos, cursos, né, e temos muito mais cursos para trazer. Estamos para trazer aqui uns cursos de diaconato, né, estamos ainda em processo, talvez só ano que vem só que a gente vai poder trazer esse curso, mas eu estou para poder trazer um resumo, né, para poder apenas dar uma ideia o que é em prévia o diaconato, mas vão lá, entra lá no canal, entra lá e para você entender o que é, por que Paulo nos ensinou sobre a armadura de Deus, ok? Vamos aqui pular nossa página 26. Agora sim, deixa eu falar aqui um pouquinho, eu vou parar mais um pouquinho aqui sobre esse tema. Não seja ignorante quanto às suas artimanhas. Vamos lá. 2 Coríntios, você já pode abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Observe só o que diz o texto. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Esse texto, na verdade, se você for ler o contexto, está falando sobre aquele rapaz, né, que foi disciplinado pela igreja por estar ali com aquele pecado de incesto, andando com sua madrasta. E parece que a igreja se relaxou com ele, né, e deixou ele para lá. Aí Paulo começou a instruir. E essa passagem aqui é justamente falando, olha, você toma cuidado para que Satanás não, para que ele não se envolva mais e não consiga mais fugir das garras de Satanás. Porque nós não podemos brincar e nem subestimar o nosso inimigo. Nunca subestime Satanás. Né? Então, Paulo está dizendo aqui, não subestime ele. Né? Não deixe ele ter vantagem sobre nada na igreja. Avance sobre tudo. Então vá lá e traga aquele menino de volta. Mas, por outro lado, essa passagem também tem a nos ensinar também exatamente isso para a nossa vida pessoal. Vamos ler aqui, para poder entender. Eu quero ler até esse texto todo aqui desse título. Muitas pessoas hoje desejam colocar-se no caminho da tentação. É um problema, né? Uma coisa é certa, se os crentes sabem que lutam com as imagens sujas e ainda se recusam a usar a tecnologia de proteção, eles estão escolhendo manter a porta aberta. Como cristãos, nós somos instruídos claramente a não ficar pensando como atender o desejo da carne. Então, esse negócio de atender ao desejo da carne é muito complicado. Temos aqui uma passagem de Romanos que eu quero ler para você, capítulo 13 de Romanos, versículo 14. Olha o que diz o texto. Mas revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Então, quando você se reveste, existem duas coisas aqui. Não existe meio termo. Ou você vai se revestir, se você se revestir do poder do Senhor, do Senhor Jesus, das obras do Senhor Jesus, né? Com certeza a sua carne será mortificada. Agora, se você, né, for satisfazer os desejos da sua carne, automaticamente o poder de Deus vai sair da sua vida. E aí vai entrar o poder de Satanás para poder procurar o máximo possível te envolver nessa situação toda. Então, vamos procurar ter cuidado com isso. Não brinque com isso não, pelo amor de Deus, irmão. Em grego, a palavra pronoia, provisão, tem um significado rico. Quer dizer, pensar antes
em como prover ou cuidar. Em outras palavras, nós consideramos maneiras de poder continuar com os padrões de comportamento pecaminosos em nossas vidas. No entanto, o Senhor manda os santos fugirem da imoralidade e não se manterem dentro do seu alcance. Então, quando nós pronunciamos, quando a palavra, esse grego pronoia aparece, quer dizer que eu estou, antes de eu tomar qualquer cuidado, ou pensar em tomar cuidado, ou, simplificando aqui, antes de considerar qualquer comportamento pecaminoso, a pessoa já está agindo de uma forma precipitada. E essa ação vai levar ele ao pecado. Então, é por isso que tem que tomar muito cuidado. Jesus deixou uma coisa bem clara. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Ele fala, vigiai e orai, a carne é fraca, não entra. Okay? E para que não entre em tentação. O apóstolo Paulo fala que, o apóstolo Pedro fala que vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, está rugindo muito feroz como um leão, querendo ver quem possa tragar. São coisas que a gente pode evitar. Manter a tentação ao nosso redor é exatamente o mesmo que um alcoólatra dizer: estou largando a bebida, mas conservar uma grande número de quantidade de bebidas escondidas em vários lugares de fácil acesso. Atitudes revelam uma falta de vontade de realmente se quebrar um hábito ou vício em relação a determinado pecado ou certa vulnerabilidade. Porém, em outros casos, viciados que se convenceram de que seu comportamento não é um problema significativo. Essa é uma forma perigosa de racionalização, pois faz a pessoa enganar a si mesma, né? Em dias como esses, não é desculpa para alguém não utilizar filtro de alta qualidade online e os programas de prestação de contas. Não guardar os olhos dos relacionamentos é planejar cair. Eu vou repetir aqui que eu até sublinhei. Não guardar os olhos e os relacionamentos é planejar e cair. Então, como diz aqui, Romanos 13:14, para que não tenhas cuidado dos desejos da carne. E Efésios 4:17, não deis lugar ao diabo. Aqui nessa passagem, a palavra intenção aqui é a mesma de desígnio, que está no grego noema. Noema é propósitos profundos. Né? Então, o que ele fala? Não ignoramos quais são as intenções dele, está dizendo, não deixemos de saber seus planos. Né? Nunca vamos nós permitir que Satanás conheça os nossos planos. Ou viemos até lutar contra nós mesmos. Tem uma coisa que nós chamamos de jejum. E tem uma coisa que você expulsa Satanás. Jesus explicou isso no capítulo 9, quando ele estava ali, quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Ele disse, olha, esses demônios só saem com jejum e oração. E né, oração e jejum quer dizer oração como comunhão, jejum, abnegação, exclusão do nosso próprio desejo, né? Limitar ou neutralizar qualquer ação própria nossa. Não deixar que nós viemos agir por conta própria. Tá bom? Vamos lá, outro tema aqui. Esse aqui também é bom. Reconhecendo as mentiras que dizemos a nós mesmos. Sabia que você mente para você mesmo? A gente mente para nós mesmos. Esse é um problema muito sério. Eu quero ler uma passagem bíblica aqui, que eu gosto muito de citar ela. E depois a gente vai falar o versículo 10. Eu quero ler o versículo 9. Aí no finalzinho aqui, né, bem à frente, quando nós terminar, a gente vai ler o versículo 10. Tá? Depois eu leio o versículo 10. Primeiramente eu vou ler o versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem poderá
e entendê-lo. Você pode entender seu coração? Essa é mentira. Ninguém conhece o seu coração, ninguém pode entender a razão do seu coração. Por isso que nós temos que viver segundo os padrões bíblicos. Por isso que Paulo fala em Romanos, para que nós não vemos conforme a curso do mundo, mas que Deus possa deixar que Deus transforme o nosso entendimento para nós podermos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O coração é acima de tudo. Quando os fariseus estavam preocupados com a higiene, não que isso seja, não que o cristão tem que ser porco, por favor, tá? Né? Não entra nessa não. Mas vamos lá, eles estavam preocupados com a higiene. Os discípulos não estão lavando a mão. Não estão lavando a mão. E aí, ele falou assim, olha, vocês estão preocupados com coisas mínimas. Em vez de vocês se preocuparem com isso, vocês estão, a prioridade é preocupar com o que sai do coração, não o que entra. O que sai é o problema. É o que está ruim de nós. O que está ruim é que está ruim é que está dentro de nós, não o que está dentro de nós. Né? É um cuidado que Jesus deixou isso bem claro lá. Vamos lá. Uma desculpa especialmente enganosa é, olha lá, eu realmente tentei vencer a pornografia ou alguns relacionamentos inadequados, mas parece que não consigo. Na verdade, essa pessoa não tentou de verdade. Se você continuasse caindo nessas áreas, por favor, responda honestamente a quatro perguntas. Vamos lá. Vamos ver como é que está o nosso QI aqui, sobre a questão se você está ou não tentando lutar. Número 1. Você tem feito de tudo para evitar os sites de pornografia e de programas impuros? A outra pergunta. Segunda. Possui um parceiro de oração e um grupo de prestação de contas e tem mantido contato regular com eles? É o que nós chamamos de autoridade espiritual. Você tem alguém que você possa te ajudar nessa área? É porque ele vai te ajudar, né? É muito importante isso. Não tem ideia, irmão. Quando a gente precisa de alguém, na hora mais precisa das nossas vidas. Tem pessoas que eu conheço que já me contaram que caíram em situações diversas nessas áreas de pornografia, justamente porque quando ele mais precisava de alguém para poder desabafar ou para ajudá-los, estar junto com eles, brigando justamente com eles, foi a hora que as pessoas se afastaram dele e deixaram ele sozinho. Então, você que é pastor, né, se alguém está numa situação dessa e te procurou, dê graças a Deus e ajude essa pessoa. Pare tudo. Deixe o culto na mão do presbítero, na mão do diácono e vai viver, né, em função dessa vida a qual está precisando de ajuda. Uma vez entrou um rapaz no meu gabinete, né, que ele tinha traído a esposa, não sabia como resolver isso, e nós em oração, nós conseguimos resolver isso, e hoje ele está muito feliz, né? Um tempo atrás, uns meses atrás, eu pude ver ele, pude ver a esposa dele, eles estão muito felizes, e eu fico muito grato a Deus por ter ajudado essas pessoas a se encontrarem. É muito bom isso, né? É gratificante para um pastor saber que vidas estão sendo em alto nível de comunhão entre eles, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, vamos lá, vamos para a terceira agora. Vem buscando aconselhamento espiritual e ou psicológico para o seu vício, estudando materiais chaves para conseguir a vitória espiritual? Bom, procure ajuda. Se você hoje está aqui me ouvindo, procure ajuda enquanto você pode. Se você não puder, entra no meu direct, né? Eu estarei à sua disposição para te ajudar. Talvez eu não tenha tudo que você precisa, mas a gente vai conversar, né? E com certeza, quem me conhece sabe que o que a gente fala dentro do gabinete, tem coisas que até hoje, que foi me falar dentro do gabinete, que até hoje a minha esposa não sabe. Tem coisas que ela sabe, porque eu contei para ela, mesmo porque para poder ela me ajudar, né? Quando é questões femininas, não tem como, né? Fica difícil. Mas só ela pode resolver, só ela pode me ajudar. Mas tem coisas que ela nunca soube e nem vai saber. Morreu ali mesmo e acabou. Né? Mas vamos lá, se quiser me ajuda, estou aqui à sua disposição para te ajudar.
para poder se sair desse problemão. Número 4 e último. Você tem sido persistente e se recusado a abandonar a luta ainda que tenha caído? Então, se você não está sendo assim, então lute, né? Procure ajuda. Vamos lá. E alguns digam que não têm força de vontade para derrotar as tentações. Podem ganhá-las de Deus se pedirem. Olha o que diz aqui, Filipenses 2:13. Porque Deus é que opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Não se esqueça que não vai ser a sua vontade. Ele vai operar, ele vai operar o querer dele, o efetuar dele, segundo a vontade dele. Não se esqueça disso, né? Temos também aqui, vamos ler também, 2 Coríntios, é 2 Coríntios mesmo? Isso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós. Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Isto é, Deus, intermédio de Cristo, está querendo nos levar a um nível de crescimento. Vamos terminar aqui? Temos aqui ainda dois títulos ainda aqui. Como identificar as falsas racionalizações? Vamos primeiramente em Provérbio, capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Você pode colocar um fogo no corpo, no seu colo, sem que as suas roupas elas não peguem fogo? É impossível. É impossível. Quer dizer que a gente precisa entender que tudo vai ter as suas consequências. Ainda, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5, diz o seguinte: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isto seja preso ao conhecimento de Cristo. É a única forma de você fugir desse problemão. Ok? Nós temos aqui 7 desculpas enganosas para o comprometimento com a impureza. 7 desculpas. Vamos lá, vamos ver uma por uma e estaremos terminando nossa aula hoje. A primeira desculpa é a racionalização. Eu sei que realmente não deveria assistir isso, mas Deus entende. Além disso, não é a mesma coisa que envolver pecaminosamente com essa pessoa real. Eu não estou me relacionando com essa pessoa. Eu não estou aqui me envolvendo com ninguém. Estou só vendo a foto daquela pessoa, vendo ela nua. Eu estou vendo o site, mas isso não quer dizer nada, né? Deus sabe de nada. Deus ele não quer saber de nada disso. Deus já deixou bem claro o que ele quer. A segunda é a ideia: eu sou adulto e vejo ocasionalmente certas coisas que podem me ajudar no meu relacionamento sexual com o meu cônjuge. Afinal, sou casado e a minha esposa e eu podemos assistir juntos esses vídeos. Não sou viciado. E fazer isso algumas vezes de forma privada não vai me causar dano. Mentira. E uma maior desculpas hoje é falar que vai esquentar o relacionamento. Não. O que esquenta o relacionamento é o amor, a paixão que você sente, que o casal sente um pelo outro. Não vai ser um site que vai fazer isso. Só vai despertar outras coisas, né? Despertar coisas que não deveria despertar e vai levar a danos, né? Talvez não aparentemente no momento, né? Não no momento vai aparecer ali, mas futuramente vai ter suas consequências.
Terceira desculpa. A terceira desculpa é: eu preciso saber o que está acontecendo para poder entender o que as pessoas estão enfrentando. É outra mentira, né? Aí essa mentira tem como alvo principal os líderes cristãos. Eu vou entender, eu quero ver porque eu quero entender o que está acontecendo lá. Olha só a armadilha que o diabo está armando para essas pessoas. Está caindo bonitinho. Vamos para a quarta. A quarta é: Deus ainda me abençoa e me usa. Portanto, essa indiscrição privada não deve ser muito significativa. Obviamente, esse falso arrazoado tem como alvo os líderes e é muitíssimo perigoso. Em centenas de versículos, Deus afirma que o julgamento e os padrões para os líderes são mais altos. Se algum leitor, mesmo que remotamente, cogitou tais ideias, deve receber esse livro como uma advertência direta e urgente. Então, nem nessa não, né? Que eu estou vendo, estou assistindo, estou me envolvendo e Deus está me usando. Ao contrário, um dia isso vai acabar. E esperamos que não acabe destruindo outras vidas, né? Quando não destrói outras vidas, só destrói você só, o dano não é tão grande, por mais que tenha dano que você está sendo danificado e prejudicado por isso. Mas aí se você prejudicar outras pessoas, o problema vai ser muito maior ainda. Vamos para a quinta. Uma quinta mentira perigosa. Todo mundo está vendo. Eu vou ficar por fora se não vir um pouco, pelo menos. É muito importante entender que há uma grande diferença entre ver impureza inadvertidamente e escolher ser exposto. Ao escolher assistir os conteúdos impuros, uma pessoa entristece o Espírito de Deus e permite que seus autores encham sua mente com imagens impuras. Essa desculpa esfarrapada afeta especialmente os jovens e os universitários. Tome cuidado, né? Eu estou tá vendo, eu vou ficar de fora desse negócio. Não posso ficar de fora. É o que está acontecendo hoje. E como nós podemos ver aqui, essa área envolve mais jovens, aqueles universitários, e assim por diante. Mas cansou, né? Mas que é bom a aula presencial, a gente tem um descanso, né? A aula aqui de vídeo, a gente tem que falar muito, né? Vamos para a sexta mentira. A sexta mentira tem a ver com os filmes de conteúdos questionáveis. Existe uma falsa ideia de que nós, cristãos, precisamos assistir todos os filmes populares que possamos nos relacionar com a nossa cultura. Essa ideia é falsa por dois motivos. Primeiramente, esse pensamento desconsidera totalmente as ordens de Deus e a sua palavra. Fato. A segunda, temos serviços de qualidade que resumem os conteúdos dos filmes, assim não precisamos assentar-nos a assistir um filme fortemente sensual, de linguagem corrupta, para saber o que aborda. Outra coisa que você tem que entender, não é somente filmes, novelas, programas humorísticos também, né, que as pessoas participam, né, vídeos de pequeno teor que faz algum comentário não adequado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aqui está falando em filmes, mas também estamos acrescentando outras coisas que sabemos que existe isso, tanto na parte da rede social, onde vi aqueles filmes, né? Aqueles reels, né? Aqueles vídeos reels que vão aparecendo, tal. Vamos para a última. Uma certa racionalização falsa se relaciona aos filmes e videogames que não são chamados de pornográficos, mas contêm material ético, por exemplo, os proibidos para menores de 18 anos. Gente, já colocou a questão menores de 18 anos, não deveria ninguém nem mexer mais, né? Não é porque você tem 50 anos, 60 anos que você poderá mexer.
só mencionar maiores de 18 anos já demonstra que não é uma coisa legal. Legal. Tá bom? Então aí. Então, para poder terminar, deixa eu ler aqui. Aí temos o texto que nós demos no Salmo 102, versículo 1, que não porei coisas mais diante dos seus olhos, e Efésios 5, versículo 11, que não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. E para terminar, nós temos aqui o texto, eu falei sobre Jeremias, capítulo 17, eu li o versículo 9, né? Eu queria ler o versículo 10. Eu vou ler o versículo 9 de novo, e depois estaremos terminando lendo o versículo 10. Ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Você pode entender? Não. Agora, o que diz o texto vai resumir tudo que nós já falamos aqui durante esses mais de 40 minutos. Versículo 10, eu, Senhor, sondo o coração, olha só, e provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Tudo que nós trilhamos de mal no nosso caminho, todas as nossas más ações, ou boas ações, ou bons caminhos, ou maus caminhos, são dentro daquilo que Deus já sondou em nosso coração. Eu estou passando por isso. Calma, gente. Antes de tudo, se você julgar essa situação que você está passando, entenda que Deus já julgou o seu coração. Deus sondou o seu coração. E Deus, quando sonda o coração, nós vamos desfrutar, como diz aqui, nós vamos desfrutar daquilo que nós colocamos em nosso coração. Se você quer uma coisa boa, um caminho bom para você caminhar, se você quer ter frutos de ações boas, então é preciso que você mude ou que você entregue totalmente o seu coração a Jesus, ao Espírito Santo. Tá ok, meus amados? Finalizamos mais uma aula e estamos ainda para dar continuidade o primeiro ponto, a primeira ponto aqui ainda, né? E vamos terminar semana que vem o primeiro capítulo primeiro capítulo aqui, tá bom? São 3 capítulos. Nós vamos aqui falar a última aula semana que vem, né? Semana que vem é eleição, mas você depois, se você quiser ver o vídeo antes 8 horas, você veja o vídeo. Se você quiser, você depois vai ficar na plataforma aqui do YouTube, no nosso canal, e depois você vai lá e clica e ver essa aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Estamos aqui em nome de Jesus para te abençoar. Amém.